A última vez que eu falei sobre o capítulo 1 e comecei por referir que o que diz o versículo 2: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. O Senhor que está a falar. É o Senhor que está a falar acerca do seu povo. Na altura, eu falei e procurei levar-nos a ver que neste momento, entre judeu e gentil, não há diferença, porque todos são pecadores. Sejam judeus, sejam gentios, neste momento não há diferença. São pecadores. E como pecadores que são, todos precisam do Senhor Jesus Cristo. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E por isso, todo homem, e quando falamos em homem, falamos em mulher, todo homem é pecador. E por isso, precisa de crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E de facto, continuando a olhar e ver em relação àquilo que o Senhor fala do seu povo, estamos a falar do seu povo terreno, a nação de Israel. E hoje temos a sua igreja, o seu povo, a sua igreja, que é celestial. Há coisas que são diferentes em termos de relacionamento. Há coisas que de facto são diferentes. Mas há outras que não mudam. Em relação ao facto de o Senhor, aquilo que de facto alegra o Senhor, e é ver fidelidade à sua palavra. É ver um povo que ouve a voz do Senhor. É ver um povo que valoriza a palavra do Senhor. E isso não muda. Não mudou em relação a Israel e não muda em relação à igreja. É importante, tal como o Senhor requeria que o seu povo Israel ouvisse a sua voz, conhecesse a sua palavra, pusesse em prática a sua palavra. Isso não mudou. O prazer do Senhor é ver a fidelidade daqueles que são seus. É ver a fidelidade daqueles que de facto o amam a sua palavra e procuram cumprir a sua palavra, pôr em prática a sua palavra. Não nos serve para nada, de facto, nós termos conhecimento. Conhecimento só por si não ajuda nada, não serve para nada. O que importa é termos conhecimento e pormos em prática o conhecimento. É dessa forma que nós mostramos que Deus é importante para nós. Quando de facto conhecemos a sua palavra e a valorizamos e a aplicamos na nossa vida. É isso que revela o quanto o Senhor é importante para nós. Porque quem despreza a palavra do Senhor, despreza o Senhor. As duas coisas não são separáveis. Ninguém que de facto despreza a palavra do Senhor pode dizer que ama o Senhor. Ama o Senhor aquele que pratica, aquele que valoriza a sua palavra e a põe em prática na sua vida. Porque tem um objetivo: de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. E de mostrar no meio deste mundo que despreza o Senhor. É importante que nós mostremos que de facto amamos o Senhor. No mundo que despreza a palavra do Senhor, é importante que o seu povo mostre que valoriza esta palavra. Que esta palavra é importante para nós. Porque, irmãos, se ela não é importante para mim, como é que eu posso esperar que aqueles lá fora valorizem esta palavra? Se ela não é importante para mim, se eu a desprezo, se eu, embora a conheça, mas não pratico, eu estou a desprezar esta palavra, então qual é a diferença entre mim e aqueles que estão lá fora? É nenhuma. Ou antes, é pior ainda, porque a minha responsabilidade é maior, porque sou do Senhor, assim digo,
E mais, conheço a verdade. E conhecendo a verdade e não a praticando, então somos mentirosos, somos hipócritas. E não é essa a característica que o Senhor quer que haja no seio do seu povo. O que o Senhor quer ver no seu povo é a verdade. É, de facto, uma vida de verdade, que glorifique verdadeiramente o seu nome. Portanto, ouvi a voz do Senhor. Não ouçam a minha voz, ouçam a voz do Senhor. Porque é a voz do Senhor que deve ser ouvida. Não há homem nenhum que merece ser ouvido. Não há homem nenhum que esteja acima de Deus. Não há homem nenhum cuja sua voz deva ser mais importante e mais valorizada do que a voz de Deus. Neste capítulo 5, começa por falar acerca... Isto é uma parábola. O Senhor Jesus várias vezes falou em parábola, por parábolas. São histórias. É a forma de que as pessoas melhor entendessem o que Deus queria que eles percebessem. Era a melhor forma de facto, o Senhor Jesus usou também várias parábolas para que a mensagem que o Senhor queria transmitir fosse o mais clara possível para todos. Então o Senhor começa por falar nesta parábola acerca de uma vinha. Ele vai comparar o seu povo a uma vinha. Não é a primeira vez que ele o faz. Não é a primeira vez que o povo de Deus compara o seu povo a uma vinha. Mas concretamente, em relação a este capítulo, diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Havia o Senhor, neste caso, nós sabemos, e a explicação vem depois, é Deus, a sua vinha é o seu povo, e o Senhor colocou a sua vinha num lugar que é fértil. Ou seja, num lugar que é bom. Num lugar que, de facto, havia em que uma vinha, de facto, podia produzir muito. Uma terra fértil, a melhor terra. O Senhor colocou o seu povo na melhor terra. Que terra é essa? Terra de Canaã. Que diz o Senhor que mana leite e mel. A melhor terra que havia. O Senhor colocou a sua vinha. Não a colocou num sítio qualquer. Escolheu o melhor para a sua vinha. E é assim o Senhor. O Senhor quer o melhor para aqueles que são seus. O Senhor não nos dá pouco. Aquilo que o Senhor nos dá é sempre muito. E é sempre muito mais do que aquilo que nós esperamos. É sempre muito mais do que aquilo que nós pensamos. Então o Senhor colocou a sua vinha neste lugar fértil. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de João, ele também fala acerca da vinha, da videira. Muitos de nós conhecemos estas palavras do Senhor, quando ele diz, no capítulo 5, eu sou a videira. Capítulo 15, sim, desculpa. Eu sou a videira. Não é uma vinha, é a videira. É única. Não é eu sou uma videira, eu sou a videira, que é única. E o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor é a videira, nós somos as varas, que estamos ligados à videira verdadeira, e que
obtemos a seiva da videira verdadeira, obtemos esta seiva que é única e que fará com que nós que somos as varas, que separados da videira não têm valor nenhum, não podem fazer nada. Nós só podemos produzir fruto, só podemos dar fruto se estivermos ligados à videira. E graças a Deus por aqueles que estão aqui e estão ligados à videira, ou seja, estão ligados ao Senhor Jesus Cristo. Estão ligados a Ele, porque o reconheceram como seu Salvador, porque o aceitaram como seu Salvador e por isso estão ligados a esta videira que é única. E é recebendo a sua seiva, recebendo as coisas boas que Ele transmite, que então estas varas, que por si só não valem nada, podem produzir fruto. Podem produzir muito fruto. Porque, diz o Senhor, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, por muito esforço, por muito que queiramos, por muitas ideias, por muito que queiramos fazer, se não estivermos ligados à videira, tudo será vão. Mas quando ligados verdadeiramente a esta videira, então podemos produzir fruto, e muito fruto, e bom fruto. Portanto, o Senhor, em Isaías, no capítulo 5, ele diz que tenham uma vinha, que a colocou num alteiro fértil, e diz que a cercou, a protegeu, cercou-a, fala-nos do muro, está cercada, está protegida. O Senhor protege os seus, protege o seu povo. E diz que a limpou. O Senhor limpa. O Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor quer, de facto, que nós sejamos cada vez melhores. O Senhor quer retirar de todos nós as ervas daninhas. Quer retirar de todos nós aquilo que é prejudicial. E as vinhas... hoje em dia, enfim, os sistemas são outros e quem anda pelo Alentejo vê todos os dias são lançados carradas de químicos para aquelas videiras e oliveiras para matar as ervas daninhas, para matar todos aqueles insetos que podem prejudicar de facto a vinha. Mas aqui a limpeza é outra, é uma limpeza que não prejudica. Esta limpeza do homem prejudica. E não é por acaso, julgo eu, que hoje, cada vez, há mais doenças, mais problemas. São as consequências daquilo que o homem faz. E, portanto, agora, esta limpeza, esta proteção que o Senhor faz, é porque Ele quer o melhor para nós. E Ele quer que nós nos tornemos cada vez melhor. Portanto, ele tinha uma vinha que limpou das pedras, a plantou de excelentes vides. As vides não foi uma casta qualquer, foi de algo que era dava um vinho precioso. Esta vinha, a vinha do Senhor, o Senhor procurou o melhor. Procurou a melhor casta, para dar o melhor vinho, para dar o melhor fruto. Plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, edificou nela uma torre. Ou seja, fala-nos da vigia. O Senhor está atento, está vigilante, está olhando a vinha, vendo o que se passa na vinha, vendo os perigos que há na vinha, observando tudo. E o Senhor observa a sua vinha. O Senhor observa aqueles que são seus. Está atento a todas as ao que se passa no meio do seu povo. Edificou nela um lagar. É evidente que quando nós construímos, seja uma vinha, seja um olival, o objetivo, a intenção é que, de facto, possamos conseguir muito fruto, muita uva. E por isso construímos o lagar para podermos tratar aquela uva, para termos, de facto, o melhor resultado dessa vinha. Portanto, diz, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Portanto, o Senhor cuidou da sua vinha,
deu todas as condições para que aquela vinha fosse excelente, deu tudo, preparou tudo, e no fim, o que obteve foram uvas bravas. Porquê? Se ele deu todas as condições, o terreno era fértil, o Senhor podou, o Senhor cuidou, o Senhor regou, o Senhor fez tudo quanto realmente era necessário para que aquela vinha produzisse boas uvas. Porque é que ela produziu uvas bravas? A intenção é que o fruto, o resultado daquela vinha, o fruto fosse algo que fosse agradável. Fosse algo agradável, que fosse doce. Quem comesse daquelas uvas, quem bebesse daquele vinho, fosse algo que se satisfizesse, algo que de facto levasse a pessoa a ficar feliz, tranquila. E afinal o resultado foi exatamente o contrário. O que aquela vinha produziu foram uvas amargas. Já alguém comeu uvas amargas? Quando as colocamos na boca são intragáveis. Não conseguimos, de tão amargas que são. São uvas bravas. Não conseguimos. E portanto, o que elas transmitem não é algo que seja bom. Não traz nada de bom para nós. Então o Senhor diz, versículo 4. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Que mais se podia, o Senhor diz, julgai vós, entre mim e a minha vinha. Onde é que está aqui o erro? Quem é que falhou? Fui eu? Que mais podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Eu falhei em alguma coisa? Houve alguma coisa que eu falhei? Que eu não fiz? Julgai vocês. Se eu podia fazer mais alguma coisa que eu não fiz. Como eu disse, também o Senhor, hoje, Ele tem a sua vinha, que é a igreja. A igreja somos nós. E o Senhor, da mesma forma que Ele queria obter bom fruto da sua vinha, da nação de Israel, o Senhor quer obter bom fruto da sua igreja. Quer que a sua igreja dê um bom fruto. Fruto que glorifique o nome do Senhor. Fruto que de facto leva aqueles que de facto beneficiam desse fruto, fiquem satisfeitos, fiquem melhor, a sua vida possa ser melhorada, possa contribuir para adocicar, para melhorar a vida daqueles que sofrem. E o Senhor espera encontrar em cada um de nós bom fruto. Mas, por vezes, o que Ele encontra são uvas bravas. O que Ele encontra, por vezes, são uvas que, de facto, não se conseguem comer, que trazem sofrimento, que trazem, são amargas. O que Ele, por vezes, encontra na minha vida é algo que o entristece. O que Ele encontra na minha vida e aqueles que se aproximam de mim, por vezes é esperando encontrar alguma coisa que os possa ajudar nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas preocupações. Por vezes o que encontram em mim são más respostas, são más palavras, são más atitudes, são coisas que causam ainda mais sofrimento. Em vez de contribuir para aliviar o sofrimento, por vezes contribuem para aumentar esse mesmo sofrimento. E a pergunta que o Senhor faz em relação à nação de Israel, mesma pergunta que o Senhor podia fazer hoje, que mais podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? Que mais é que o Senhor podia fazer por nós? Há alguma coisa que Ele, de facto, não tenha feito? O Senhor fez tudo por nós.
Ele deu o que de mais precioso tinha. O Senhor Jesus Cristo, o seu amado Filho. Ele o entregou na cruz. Ele o entregou à morte e morte de cruz por cada um de nós. Que mais podia fazer o Senhor que não tenha feito? O que é que Ele podia fazer mais? Ele, de fato, hoje, Ele está conosco. Ele nos tornou seus filhos. Ele nos tornou cidadãos dos céus. Ele permitiu que nós hoje tivéssemos comunhão com Ele. Que mais o Senhor podia fazer por nós? Então, se de fato os frutos que eu produzo não são frutos agradáveis, antes são frutos amargos, o problema não está no Senhor, o problema está em mim. Da mesma forma que o problema não estava no seu povo, o problema estava em que o seu povo, como ele disse no princípio, ouvia a minha voz. O problema estava em que o povo não ouvia a voz do Senhor. E o problema continua. Se de facto os frutos que eu produzo são frutos amargos e contribuem para aumentar o sofrimento da vida daqueles, em vez de ser de bênção para aqueles que me rodeiam, eu trago ainda mais sofrimento. Então o problema não está em Deus, o problema está em mim. O problema está em que de facto eu não tenho valorizado a palavra do Senhor. Porque de facto, se eu tivesse valorizado a palavra do Senhor, tivesse valorizado a minha comunhão com o Senhor, aquilo que eu recebia dele me levaria a produzir frutos que glorificam o seu nome, a produzir frutos de bênção para aqueles que de facto me rodeiam. A culpa não está no Senhor. Ele fez tudo por mim. Tudo. Ele não tem que fazer mais nada. Porque Ele fez tudo quanto eu precisava. Ele resolveu o meu problema. O problema do pecado. Ele resolveu entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Para que eu possa ter comunhão com Ele, para que eu possa estar na sua presença eternamente. Ele resolveu o meu problema. E mais, Ele me tornou seu filho. Ele me tornou um cidadão do céu. Ele me tornou e fez com que eu tenha hoje comunhão permanente com Ele. Ele me deu a sua palavra. Ele me deu o seu Espírito que habita em mim e que me ajuda de facto a crescer espiritualmente, me ajuda a entender a sua palavra, que me ajuda a andar na sua presença. Ele deu tudo, Ele fez tudo para que eu seja melhor do que aquilo que sou. Ele fez tudo. O Senhor não tem que fazer. Tudo quanto Ele tinha a fazer, Ele fez. Mas louvado seja o seu nome. Eu sei que Ele diariamente continua a trabalhar a meu favor. Ele continua a estar comigo. Ele continua a consolar-me. Ele continua a amar-me. Ele continua a ajudar-me. Ele continua a querer que eu esteja cada vez mais perto dEle. Ele fez tudo. Portanto, o problema não está no Senhor. O problema está em mim. E quando a minha vida produz uvas amargas, é porque, de facto, o alimento que eu tenho recebido não tem sido da palavra do Senhor. Se eu realmente produzo um fruto que é amargo, um fruto que não é de bênção para ninguém, que, de facto, esse é o fruto que eu produzo, então significa que alguma coisa está errada na minha relação com Deus. Significa que eu não tenho valorizado a sua palavra, não tenho me ocupado com Ele, não tenho passado tempo na sua presença, não tenho sido influenciado por Ele, não tenho sido afetado por Ele, porque de facto o Senhor fez e continua a fazer tudo por mim, e o mesmo por cada um de vós. Portanto, o problema não estava no Senhor, o problema estava no seu povo, que tinha desprezado a sua palavra. E depois, por isso é que logo a seguir, vêm os ais. E sabem, quem se afasta do Senhor, então começa os ais na sua vida.
Quem se afasta do Senhor, o resultado do afastamento do Senhor são ais. Aqui lemos, diz então no versículo 20, versículo 18. Desculpa. Versículo 8, exatamente, é o primeiro ai. Estes ais significam desaprovação do Senhor. Significa que havia no meio do seu povo, coisas que Deus não aprovava. Antes, pelo contrário, havia comportamentos no seio do seu povo que Deus condenava. E por isso começam os ais. Quando os nossos filhos, eles se portam mal e nós dizemos ai, ai. Isto significa que desaprovamos aquilo que eles fazem e, se continuarem e persistirem nessa atitude, pode vir um açoite, pode vir um castigo. Portanto, o povo de Deus, a seguir, recebe os ais. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. O Senhor havia dado a terra prometida ao seu povo, para que todo o povo beneficiasse dessa terra. Todo o povo pudesse beneficiar. Mas o que acontecia é que alguns apropriavam-se de grandes casas, de grandes extensões. Ou seja, manifestavam ganância. Ganância. Egoísmo. Não pensavam nos outros. Unicamente pensavam em si, em ter. E isto, se nós condenamos este comportamento lá fora, quando nos deparamos com pessoas que são gananciosas, que unicamente pensam nelas, que querem ter e não olham a meios para atingir os seus fins, mais grave ainda quando isto acontece no seio do povo de Deus. Mais grave ainda quando existem estas características, quando alguém tem manifestações de egoísmo, de ganância, que só pensa nele, só pensa nos seus interesses, despreza os outros, não atenta para as necessidades dos outros, a única coisa que pensa é nele. Isto não é um comportamento de um cristão. Um cristão é alguém que pertence a Cristo. Alguém que é de Cristo, porque cristão, toda a gente diz que é cristão, mas o cristão, a sério, é aquele que pertence a Cristo, que está unido ao Senhor. E isto não são características de um verdadeiro cristão. O ser egoísta, o ser ganancioso. Mas é importante percebermos que estas características, que isto é algo que está em nós. Isto é algo que está em nós. Todos nós temos tendência para manifestar todas estas características. Isto é a influência do pecado. Mas, quanto mais perto andarmos do Senhor, quanto mais formos influenciados pelo Senhor, o Senhor não pensou em si, o Senhor pensou nos outros. O Senhor, quando foi à cruz do Calvário, não pensou nele. O Senhor pensou em mim. Pensou em cada um de vós. Portanto, aquilo que o Senhor nos ensina não é a sermos egoístas, não é a pensarmos apenas em nós, mas antes, ao lermos as Escrituras, aquilo que nós vemos, o Senhor nos ensina é pensar nos outros, pensar nas necessidades dos outros, acima de tudo, pensar na necessidade maior que o homem tem da salvação. E por vezes até aí nós somos egoístas, estou salvo e pronto. Esquecemos que existem à nossa volta milhares e milhares de pessoas, cruzamos diariamente com muitas pessoas e não nos preocupamos se elas vão para o inferno ou não. Não fazemos nada para as ajudar. Portanto, estamos a ser também egoístas, porque só pensamos de facto em nós, na nossa salvação. Sou salvo. Agora, o que o Senhor espera é que nós levemos essa mesma salvação aos outros que de facto estão na iminência de partirem para o inferno e ficarem irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. Portanto, o que acontecia, o que havia
por falta de ouvirem a palavra de Deus, o que havia no meio do seu povo era egoísmo, era ganância, algo que o Senhor não aprovava. O Senhor não aprova este tipo de comportamento. E outro, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até à noite, até que o vinho os esquenta. Isto, de facto, enfim, acho que é claro aquilo que nós acabamos de ler. Aqueles vícios, no meio do povo de Deus, vícios. O vício do álcool, o vício do tabaco, ou vícios, coisas que satisfazem apenas a carne. Será que, de facto, Deus aprova esse tipo de coisas? Pessoas que se ocupam e, como diz aqui, na bebida, no álcool, que se deixam prender a vícios, que passam o dia ocupados apenas naquilo que satisfaz a sua carne. No meio do povo de Deus. Isto é algo que é inadmissível, mas não é impossível que aconteça. Portanto, que o Senhor nos ajude a tentarmos para a sua palavra e vermos se de facto compararmos, analisarmos a nossa vida. Não, irmãos, não analisemos a nossa vida pela vida dos outros. Analisemos a nossa vida pela palavra do Senhor. É isso que importa. É analisarmos a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Aquilo que realmente Deus aprova e não aprova. É isso que nós devemos atentar. E este tipo de comportamentos Deus não aprova. É um mau testemunho. É de facto algo que não traz bênção nem para si, nem traz bênção para a igreja. Antes, pelo contrário, quem se ocupa destas coisas que unicamente alimentam a sua carne, alimentam o seu desejo carnal, os seus vícios, é algo que Deus condena, Deus não aprova. Era algo que, se o Senhor fala, é porque era algo que acontecia no meio do seu povo. No meio da sua igreja, cada um sabe da sua vida. Por vezes, nós desconhecemos muita coisa a respeito da vida de cada um, mas não esqueçamos de uma coisa: o Senhor colocou uma torre no meio da sua vinha. Para quê? Para observar o que se passa. O Senhor está a observar, está atento, está olhando e vendo o que se passa na sua vinha, no seu povo, na sua igreja. O que se passa no silêncio, em público. O Senhor observa e o Senhor conhece todas as coisas. Não nos esqueçamos disso. E que, de facto, o Senhor nos ajude a ocupar-nos naquilo que traz glória para o nome do Senhor e bênção para a igreja e bênção, acima de tudo, bênção para aqueles que estão à nossa volta. Alguém que se comporta desta forma pode alguma vez identificar-se com o Senhor? Eu não acredito. Mas que o Senhor nos ajude. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, versículo 18, como se fosse com cordas de carne. Ai daqueles que se ocupam com o pecado. Estão amarrados ao pecado. Deixam-se prender pelo pecado. E quando nós nos deixamos prender pelo pecado, as coisas vão evoluindo e vamos tornando insensíveis às coisas de Deus. E o que antes considerávamos que era pecado, agora já não consideramos e, portanto, perdemos completamente a noção daquilo que é pecado e que não é. Por isso, quão importante é estarmos ligados a esta palavra. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais sensíveis nós seremos para aquilo que é pecado e não é pecado. Portanto, e para avançar,
Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. A inversão completa dos valores. É isso que nós, nesta sociedade, nós vivemos. Hoje em dia é o que se passa. Ao bem chama-se mal, ao mal chama-se bem. O que é pecado, o que era pecado há anos, já não é. Portanto, nada é pecado. Portanto, mas isso são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não acreditam em Deus. O que estamos a falar, Deus está a falar ao seu povo, não está a falar a perdidos. Deus está a falar ao seu povo. Significa que este tipo de comportamentos existem também no seio do seu povo. Quando nos deixamos de facto dominar, influenciar pelo pecado, às tantas ficamos tão insensíveis que de facto ao bem chamamos mal, tudo está bem, não há mal nenhum, tudo vai bem. Invertemos completamente os valores. E desta forma é evidente que o fruto, o resultado do fruto que nós damos, não é um fruto que glorifica o nome de Deus, antes, pelo contrário, é um fruto que desonra o nome do Senhor. Porque não é este o fruto que o Senhor quer que o seu povo dê. Ai, versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Aqueles que dizem, eu é que sei. A minha vida, quem sabe o que é melhor para a minha vida sou eu. Eu não preciso de Deus. Não preciso de... Eu é que sei o que é melhor. Eu é que sou sábio, eu é que sei. Ai daquele que diz isto. Porque logo a seguir vai cair. Porque logo a seguir vai sentir o peso do pecado. Ai dos que o Senhor nos livre destes pensamentos. Do eu é que sei. Não, eu não sei nada. Quem sabe é o Senhor. Quem sabe o que é o melhor para a minha vida é o Senhor. Quem sabe de facto e tem o melhor para mim é o Senhor. Que o Senhor nos livre desta altivez, desta arrogância de que de facto eu é que sei o que é o melhor para mim. E às vezes nós até podemos nem nos apercebermos, mas podemos estar a dizer coisas deste género. E não nos estarmos a submeter à vontade do Senhor. E ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça. Corrupção, mentira, vigarices, coisas que Deus condena. Coisas que infelizmente vemos isso na nossa sociedade diariamente. Comprarem-se, pessoas a serem compradas e deixarem-se comprar, falta de justiça, a noção de justiça completamente tropada. É isso que nós vemos na nossa sociedade. Mas que não aconteça na igreja. Que o Senhor nos ajude a ter comportamentos mais justos possível, mais corretos possível, a termos de facto uma vida de verdade, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Portanto, porquê é que o Senhor encontrou uvas bravas? Porque no meio do seu povo o que havia era pecado, era injustiça, era engano. Por isso, o fruto que ele obteve, era um fruto que era amargo, que não era agradável ao Senhor. Irmãos, que de facto a nossa vida chegue à presença do Senhor como um cheiro suave e agradável. Que Ele olhe para a sua igreja, e particularmente a sua igreja aqui na Quinta do Conde, e possa se alegrar por ver uma igreja que é fiel, uma igreja que ouve a sua voz, uma igreja que pratica a sua palavra, que glorifica o seu nome, uma igreja que é uma bênção, não é aqui dentro, é lá fora. Uma igreja composta de varas que, onde estão disponíveis para tornar o ambiente agradável, estão disponíveis para ajudar a resolver os problemas das pessoas
e, acima de tudo, a resolver o maior problema das pessoas, que é o problema do pecado. A mostrar-nos quem Deus é e o que Deus fez pelo pecador. Portanto, irmãos, que de facto atentemos para estes ais, para esta desaprovação do Senhor em relação ao seu povo. E como eu disse da outra vez e continuo a dizer, somos nós melhores que os judeus? Aliás, deixar-me dizer que a nossa responsabilidade ainda é maior. A nossa responsabilidade ainda é maior. Porque nós temos o Espírito Santo em nós temos a palavra, a revelação toda. Temos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Portanto, a nossa responsabilidade ainda é maior. Por isso, o Deus que fez tudo por nós, Ele merece colher uvas bravas ou merece colher o melhor fruto? O fruto que o honra e glorifica verdadeiramente. Que de facto assim seja. O Senhor colha do seio daqui da sua igreja, de cada um de nós, o melhor fruto. Amém.